Nós estamos às vésperas, hoje é dia 28. Faltam 3 dias, é isso? Esse mês tem quantos dias? Esse mês 31, então 29, 30, 31, 4 dias para o tarifaço começar. É uma coisa que a gente não sabe como vai ser, não tenho a menor ideia, ninguém sabe, o governo brasileiro não sabe, as autoridades, os analistas, ninguém sabe, vai sair, não vai sair, como é que vai ser. O que a gente sabe é o seguinte: China chegou a um entendimento com os Estados Unidos, Indonésia chegou a um entendimento com os Estados Unidos, Japão chegou a um entendimento com os Estados Unidos, União Europeia chegou a um entendimento com os Estados Unidos, Índia tem tudo para chegar a um entendimento com os Estados Unidos, talvez ainda nesta semana, e sobre o Brasil a gente não tem a menor ideia. Para que chegassem a um entendimento, China, Indonésia, Japão, União Europeia, Índia, todos estão conversando com os Estados Unidos, conversando com as autoridades americanas. E para o Brasil chegar a um entendimento, tem que conversar com as autoridades americanas, né? As autoridades brasileiras têm que conversar com as autoridades americanas. E nós não estamos conversando com as autoridades americanas. Não dá para dizer agora que a gente não quer conversar com as autoridades americanas. Dá para dizer, no entanto, que a gente não tem canal de comunicação com as autoridades americanas. Então, por que importa se o governo brasileiro agora quer ou não quer conversar? Nesse momento tem uma comitiva de senadores, como se senadores pudessem ser porta-vozes de uma negociação com os Estados Unidos. Não faz o menor sentido, é governo a governo, não é senador a senador. Até porque o Senado ou os senadores que foram para lá podem até conseguir algum tipo de declaração de senadores democratas, eventualmente. O que não vai adiantar coisa alguma. Então, a gente está às vésperas de um tarifaço, completamente perdidos, com uma conta que a gente tem que fazer. Se todo mundo tinha zero tarifa, tinha as tarifas que tinha para os produtos e tal, não tinha zero tarifa, e todo mundo ficar aí 10, 15 ou um pouco mais por cento, e o Brasil vier com 50%, a diferença de taxa, que é o nosso problema, é a diferença. Né? Porque se o mundo inteiro ficasse 50% mais caro, seria ruim para todo mundo, a economia mundial ia sofrer um colapso, mas você não poderia dizer sim, o Brasil está sendo tratado de uma maneira diferente. O Brasil está sendo tratado de uma maneira diferente e os produtos brasileiros vão ficar mais caros para os Estados Unidos. Aí, a primeira conclusão que alguém pode tirar é, bom, com a exceção de alguns produtos específicos, uma parte dos produtos podem ser redirecionados para outros países. Bom, mas todos os países que podem comprar produtos sabem que os americanos não estão comprando. Logo, a nossa força de negociação também diminui com os outros países. Se você tem 2 pessoas para comprar o seu produto e passa a ter uma só, você acha que você forma preço do mesmo jeito que formaria tendo 2 candidatos ao seu produto? Claro que não. A não ser no caso de commodities, que são cotadas por preço internacional, o fato é, produtos brasileiros podem sofrer também no resto do mundo, porque os americanos já não compram, logo vai sobrar promoção, 2 por 1. Né? Temos riscos nesse campo. Né? E a gente, olhando como isso se construiu, vale a pena a gente pensar e discutir o seguinte: essa situação era inevitável ou essa situação era evitável? Incontornável ou contornável? Quer dizer, a gente pode entender que ela era inevitável na medida em que todos os países foram taxados. Então, o Brasil está em todos os países, logo era inevitável. Mas evitável se a gente imaginar que muitos países já conseguem contornar, ou ganhando prazo, ou reduzindo tarifa, e o Brasil até agora não. Então, a situação inevitável foi contornada de alguma maneira e nós não estamos conseguindo contornar. Então temos um problema que alguns países já não têm, ou pelo menos fizeram os acordos possíveis, né? Ainda que não fossem acordos incríveis e generosos. É inevitável
ou era inevitável, se a gente imaginar que o Donald Trump trava uma batalha ideológica contra a esquerda. É evitável, contornável, se a gente imaginar que o governo brasileiro ou poderia, né, não tentar uma aproximação com países como o Irã, né, Venezuela, travar uma batalha contra o dólar. Então, se a gente sabe que existe uma guerra ideológica, por que intensificar essa guerra ideológica que coloca as duas maiores democracias do continente uma contra a outra, que coloca a 10ª e a primeira economia uma contra a outra, numa guerra em que Trump sabe algumas coisas, Lula sabe outras coisas e nós sabemos algumas coisas também, né? Então, a gente sabe que o Trump sabe, né, que o sucesso americano deriva da força das instituições. O Trump sabe que lá o Banco Central independente, por mais que ele fique espicaçando o presidente do Banco Central, é um segredo do sucesso americano. Eles sabem que a Suprema Corte independente é um segredo do sucesso americano. Ele sabe que o fato de o governo não poder fazer tudo, ainda que a gente veja o poder extraordinário que tem o presidente americano, que até a chegada de Trump nesse segundo mandato a gente não tinha percebido com muita clareza a força do executivo americano, na comparação com o nosso executivo, é impressionante, né? O presidente brasileiro não pode nada comparado ao que o Trump pode. O Trump outro dia assinou um daqueles decretos dele lá, voltando os canudinhos de plástico. Eu quero os canudinhos de plástico. Ele vai lá, assina e acabou. Aqui, o Lula, para fazer o canudinho de plástico, aí tem que fazer um projeto de lei. Se quiser muito, tem que ser uma medida provisória. Aí o Congresso tem que votar. Aí vota, derruba, veta. Aí ele tem que derrubar o veto. Aliás, aí ele veta, aí a Câmara... aquela confusão brasileira que é uma coisa de louco. Mas é o nosso processo de solução das confusões todas que a gente tem pela frente, e lá, canetada, né? E o Trump sabe que não pode querer que o Brasil seja liberal na economia e no campo das instituições seja um regime totalitário, em que o presidente da República possa definir as soluções jurídicas e judiciárias do jeito que o Maduro resolve, né? Ou do jeito que o Stalin resolvia. O Stalin tem uma biografia muito boa a respeito do Stalin, que mostra manuscritos dele em sentenças que foram tomadas na justiça antes delas serem anunciadas pelo juiz, julgando inimigos do Estado, inimigos do Stalin. E aí ele ia lá e decidia. E daí, depois disso, vinha o devido processo legal. O devido processo legal já com a sentença dentro do envelope. Não é assim que funciona no Brasil. Não é por outro motivo que somos a segunda maior democracia, sendo os Estados Unidos a primeira. E não funciona assim. Isso o Trump sabe, né? O Trump sabe que democracia não é o forte dele. Ele não tem um apreço pela democracia, né? Se ele tivesse um apreço pela democracia mesmo, ele ia ser mais duro com a China, né, com o Vietnã, com a Arábia Saudita, com o Egito, com a Turquia, com a Tailândia, com o Catar. Também não iria permitir que a indústria petrolífera voltasse a produzir na Venezuela. Ele iria ser radical. Não é esse o ponto dele, né? Ele tarifou o planeta todo e passou a negociar caso a caso com os líderes e tal. Agora, o Brasil é um capítulo à parte para ele, né? Isso é o que o Trump sabe. Ele sabe, ele não tem apreço pela democracia, não é uma grande preocupação dele. Ele sabe que o Brasil não pode fazer o que ele escreve naquela cartinha. Agora, o Lula também sabe algumas coisas. Ele sabe que o comércio entre dois países não se dá pela generosidade de um ex-presidente ou de um deputado alucinado, né? O comércio Brasil-Estados Unidos depende do Bolsonaro? Quer dizer, se o Bolsonaro estiver tristinho,
a gente não vende para os Estados Unidos? Se o Bolsonaro estiver feliz, a gente vende mais? Claro que não. O Lula sabe disso, né? Lula sabe também que as escolhas que ele fez poderiam gerar consequências. Ele não podia esperar o tarifaço, mas podiam gerar consequências. Então, ele trombou com o Milei e ele trombou com a maior economia do mundo. Não que ele não devesse trombar para evitar o tarifaço. É porque não é racional, não é lógico. Se você está na maior economia da sua região e você é a segunda maior economia do continente, você resolver trombar, fazer campanha, elogiar a Kamala Harris, desdenhar o Trump. Hoje o Lula é o maior líder do mundo em críticas ao Donald Trump. Ele é o cara que mais critica o Donald Trump, fazendo analogias com jogo de truco, brincando, provocando. O Celso Amorim deu uma entrevista ao Financial Times ontem, dizendo que a União Soviética não faria o que o Trump está fazendo. É isso aí, fica ali, fica nesse negocinho e tal. E o presidente brasileiro também sabe que defender a democracia não é falar grosso. Se o melhor governante, aquele que mais defende a democracia, fosse falar grosso, a gente deveria colocar na presidência o Nelson Gonçalves, né? Deveria ter colocado o Nelson Gonçalves, deveria ter colocado o Cid Moreira, deveria ter colocado o Zé Paulo de Andrade, nosso guru aqui no Grupo Band, né? Todos vozeirões, e que seguramente poderiam, pelo critério de falar grosso, defender a soberania nacional com muito mais sucesso, né? Defender a soberania, o país soberano, não é aquele que tem o presidente que grita mais, é aquele que consegue alcançar mais para o seu povo. Esse é o critério de eficiência, né? de defesa da soberania. O Lula também sabe e sentia na pele, ele estava travado politicamente. No Congresso, ele dependia do Congresso para tudo, estava com uma agenda ruim, INSS, a roubalheira que foi descoberta pela Polícia Federal, que começou no governo anterior, mas explodiu no governo dele, por mais que a narrativa do governo seja de que era que ele investigou, ele, presidente, investigou, mas não, foi a Polícia Federal. E o ministro que ele colocou deixou correr durante 2 anos e meio uma roubalheira inacreditável, um modelo de roubo sem precedente. Ele estava apanhando até no Pix, né, um deputado de primeiro mandato, um garoto, que fez um vídeo do Pix e deixou o governo jogado no chão, né? Os partidos do Centrão falando em abandonar o governo, dificuldades de aprovação das matérias, a agenda de ajuste fiscal largada, responsabilidade fiscal, todo mundo vendo que o governo não estava muito apaixonado por isso, lançando programas e gastando mais do que é razoável, aumentando a dívida pública. Aí, de repente, engatou um discurso fraquinho de nós contra eles, de pobre contra rico, mas que quando vem Brasil contra os Estados Unidos, aí vem a soberania. Sai a defesa da democracia, do 8 de janeiro, a democracia para virar a defesa da soberania, que é uma ideia boa, né? Eleitoralmente, não é uma coisa desprezível. E aí, ao ver que isso não é desprezível eleitoralmente, antecipa o calendário, mais do que já estava antecipado. No Brasil, aliás, a gente antecipa o calendário. E a agenda de discussões comerciais talvez esteja subordinada a uma agenda eleitoral. E fica o presidente vociferando, o presidente brasileiro, todas, ele foi para o Vale do Jequitinhonha, ver se faz sentido falar mal do presidente americano no Vale do Jequitinhonha. E ele fez isso. Então, são coisas que o presidente brasileiro sabe, são coisas que o presidente americano sabe, tem coisas que a gente sabe também, que o Brasil é um país fechado, que a maior parte das nossas importações sofre algum tipo de barreira não tarifária, o que é um problema, isso vem de longe, que o Brasil é um personagem secundário no comércio exterior, enquanto os Estados Unidos e China representam
quase 50% do comércio, do PIB mundial, do comércio, 40% do comércio global, a Alemanha 8%, né? Japão 4%, o Brasil é menos de 2%. Menos de 2% do comércio global. E a gente sabe também que o Brasil é secundário para os Estados Unidos. 1% de tudo que eles compram do Brasil, que para nós é 12%, mas para eles é 1%. Então, a pancada que eles estão dando é a pancada em cima de 1%. Vão fazer concessões aqui ou ali, podem excepcionalizar a Embraer, podem fazer alguma coisa para as empresas americanas que exportam para os Estados Unidos, mas a crise está instalada. A gente sabe que tem uma guerra ideológica com o Brasil, porque a gente tem um governo que é de esquerda e que intensificou o esquerdismo no discurso. Os Estados Unidos têm um governo de direita que divide o mundo de maneira obtusa, né? Mas é o Trump que os americanos elegeram. E a diplomacia brasileira tinha a obrigação de entender melhor a cabeça do presidente americano, a cabeça desse novo governo, para poder saber como defender a soberania, as empresas brasileiras, o comércio exterior, e não jogar no discurso do Brasil contra os Estados Unidos. A gente não tem como escapar do tarifaço, ainda que a gente possa construir eventualmente um canal de comunicação, mas hoje é de se pensar se o presidente americano aceitaria alguma coisa hoje, nesse momento. O Itamaraty, ele insiste num determinado comportamento orientado pelo Celso Amorim, orientado pelo Lula, seja lá o que for, Sul Global, BRICS, Irã no meio, agenda contra o dólar, são coisas que vão produzindo machucado. E esses machucados, eles deixam preço. Então os americanos olham este governo, que é obtuso, mas olha para o Brasil e vê o seguinte: tem lá uma economia que é 30 vezes a economia da Venezuela, 30, 40, 50 vezes, sei lá quantas vezes a economia de Cuba, com um presidente que hoje é o sujeito o chefe de Estado que mais critica em público o Donald Trump. Estamos dispostos a seguir nisso? Vamos pagar um preço. Estamos dispostos a mexer sem abrir mão da soberania, porque soberania não é sinônimo de bravata? Vamos ver. Então, o que está acontecendo hoje, a coisa realista, e alguns falam o seguinte: esse cenário tende a ficar tenso, pelo menos até a eleição do ano que vem. Olha que cenário ruim para nós. Pelo menos até a eleição do ano que vem, para que as coisas possam se rearranjar. Sabe-se lá o que entendem os americanos, ou o governo americano, sobre esse rearranjo. Só muda se tiver a vitória de um partido, de um governo de direita? Do contrário, não muda? Nós não sabemos. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 4 dias. Mas é uma loucura imaginar que nós estamos em 2026 e há 5 anos e meio, 6 anos, o Brasil tinha conseguido o apoio dos Estados Unidos para entrar na OCDE. E hoje a gente não tem o apoio dos Estados Unidos para nada, nem para poder vender os nossos produtos que a gente sempre vendeu sem nenhuma ideologia embutida. Mas surgiram as ideologias. O presidente americano expressando a sua, o presidente brasileiro fazendo questão também de expressar a sua, e numa guerra desses dois, se fossem dois gigantes, tipo Estados Unidos e China, talvez fosse mais fácil para chegar a um acordo. Mas a situação está bem complicada. Faltando 4 dias a gente vai acompanhar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.